Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela honra, pelo carinho. Eu gostaria de falar seriamente aqui para o pastor Caleb, por favor. Para de o quê? Para de ficar pregando a minha palavra antes de culto, por favor. Ele fala que ele sobe aqui e fala tudo que eu vou pregar, até o texto ele usou. E ele não sabe não o que eu vou pregar. Ele usou Josué capítulo 1, versículo 8, eu vou usar, irmão. Você fica, como é que eu vou falar? E agora? Eu vou usar provérbios que o Celebra ontem, pastor Tiago usou. Está complicado, irmão. Aliás, pastor Tiago, eu apenas confirmo as palavras do pastor Caleb. Ontem eu me deliciei na sua palavra, meu pastor. Muito obrigado. Que palavra sábia, que palavra inteligente, que palavra cheia de amor, de verdade. Deus continue te usando, pastor Tiago. Eu fico feliz, irmãos, porque nesses últimos dias, é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, não é o que eu vou pregar. Lá diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí diz assim, mas, todavia, Deus nos revelou, ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito de Deus é aquele que perscruta, que vasculha até mesmo as profundezas do Altíssimo. O que significa isso? Significa que, se você ler o capítulo todo de 1 Coríntios capítulo 2, você vai perceber que ali é uma sabedoria da mais profunda do coração de Deus, que Deus revelou à sua igreja nos últimos tempos. Depois você leia 1 Coríntios capítulo 2, lá diz que foi revelada a mais íntima profundidade de Deus para a igreja nesses últimos dias. E eu me delicio muito desse versículo, porque a gente faz parte dessa sabedoria revelada, que é o que o pastor Caleb começou falando, usando os versículos que não são meus, são da Bíblia, mas está no meu esboço, que é o que o pastor Tiago ontem usou, que é essa linha de mensagem, que não é que a palavra mudou, a palavra não muda, mas, ou seja, a doutrina cristocêntrica, ela permanece. A doutrina da Trindade, ela permanece. A soteriologia em Cristo, ela permanece sempre. No entanto, a gente percebe que há uma mudança de ética na palavra de Deus, e eu acho isso muito maravilhoso, que nós fazemos parte dessa última hora, dessa pregação cheia de unção de vida, sobretudo também de ética e sabedoria profunda em Deus. Que maravilha, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo. Que maravilha, que bênção de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Coloque aí, tá vendo aí, Caleb? O poder da palavra. O tópico 1, o que diz Josué capítulo 1, 8? Fala o que está no livro dessa lei, o poder da palavra. Aí, o versículo que eu usei aqui, Provérbios 18, 21, que o nosso querido pastor Tiago usou ontem esse texto aqui. Eu estava me alimentando daquela palavra. Irmãos, a palavra ela tem um poder. E eu prometo aos irmãos que eu serei breve. Embora amanhã seja ponto facultativo, muitos aqui não vão trabalhar, porque será o jogo Brasil contra Japão. Naná, vai ser quanto ontem o placar amanhã? Fala aí. Tem uma japonesa infiltrada aqui, Agora eu vou tirar a prova. Vai ser quanto o jogo ontem? Fala, eu vou falar para a igreja. Fala aí, fala o placar. Para quem?
3-0 para o Brasil. Uma salva de palmas aí. Vai lá, vai lá. É uma japonesa disfarçada. Amém. Eu prometo aos irmãos, eu serei muito breve na minha exposição da palavra. O que diz, irmãos, no livro de Provérbios? Coloca aí, por favor, esse texto aí, meu querido. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Percebe-se que é um texto autoexplicativo. A palavra, a língua, o que você fala, ele tem o poder de dar vida ou de matar. A Bíblia diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Sem o verbo, sem a palavra, sem Jesus, que nesse texto é a palavra. A palavra, ela tem o poder de viver, de dar vida, e ela também tem o poder de matar. Palavras, irmãos, são comandos. Foi falado isso ontem, eu gostei muito dessa visão. Eu estava já com o meu esboço pronto, e eu falei, olha só que maravilha, olha o Espírito agindo. Palavras são sementes, irmãos. E que todas as vezes que você fala algo, saiba que você prestará conta daquilo que você está falando. Cuidado, irmãos, com aquilo que você fala, com aquilo que você permite sair da sua boca. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra. Isso é extremamente sério, irmãos, porque através da minha palavra, eu posso trazer vida para minha casa. Eu posso levar bênção para minha família. Mas também através da minha palavra, eu posso amaldiçoar a minha família. Às vezes você fala brincando, mas nem em brincadeira tem essa cultura de falar palavras sem contexto ou com contexto negativo. Nem por brincadeira. Por quê? Porque palavras são sementes. Palavras são comandos. Palavras são chaves que abre, que cria, que destrói, que amaldiçoa, que abençoa. Cuidado com o que sai da sua boca. Talvez não tenha muito glória aqui hoje, mas você vai aprender. E é isso que eu acho lindo desse momento que nós estamos vivendo. Hoje de manhã nós tivemos um culto, eu assisti. Quantas palavras, quantas profecias eu recebi todas lá de casa. O pastor sapateou aqui bonito e profetizou, e palavras, e palavra de vida, palavra de cura, palavra de prosperidade. E eu lá de casa recebendo, e o povo dando glória, e o povo do pentecostal, glória a Deus e aleluia, palavras. Aí agora a gente para e reflete um pouquinho, vai continuar com palavra. E é tão importante, irmãos. Coloque aí, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 19.
a gente vai usar um pouquinho a Bíblia, alguns textos que eu quero ir nessa vibe com os irmãos, para a gente continue, mas a gente, como eu sempre falo aqui, a gente lê muito texto bíblico isolado no Instagram, né? E isso tira o nosso tempo de ler a Bíblia. Então nós vamos aqui devagarzinho, usando alguns textos aqui. Tiago capítulo 1, versículo 19, por favor. Eu vou ler aqui, mas se os irmãos quiserem colocar aí no telão, eu acho bem melhor. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja prontos para ouvir e tardio para falar. Olha a importância que Tiago deu para o falar, o pronunciar. Bem um pouquinho mais na frente, olha aí no capítulo 3, aí é um texto um pouquinho mais longo, eu vou ler com os irmãos. Tiago capítulo 3, diz assim, ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos... Não, o 3, isso. Aí. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo através da boca. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O poder da língua, irmãos. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da, só até aí, que provém da sabedoria. Irmãos, você viu a importância que Tiago deu para a língua, para a boca, para a palavra? Ele compara ela como aquele pequeno nível que governa o navio. Ele compara ela como a boca dos animais. Você coloca aquele instrumento na boca do animal e aí você consegue guiar. Quem é sábio, irmãos, precisa entender que suas palavras têm poder.
E esta noite, por exemplo, quando o pastor Caleb perguntou aqui, você é rico? Eu percebi os irmãos assim, alguns um pouco tímidos e tal. Suas palavras têm poder. Quando você ouvir algo de positivo, algo de maravilhoso, responda assim, ó, igual Jesus respondeu: Senhor, quem tu és? Não sei o que. Fala assim, ó, eu sou. Porque quando você diz o eu sou, você preenche todas as lacunas e as possibilidades de dúvidas. Você é próspero? Eu sou. Você é abençoado? Eu sou. Você é rico? Eu sou. Preenche tudo. Olha o tanto que é importante isso aqui, ó. Quando eu disse que palavras são códigos, são comandos, quando você diz assim, ó, eu sempre estrago tudo, você está plantando uma identidade. Cuidado com isso. Fala para o seu filho assim, ó, fulano sempre estraga tudo. Cuidado, você está plantando na vida dele uma identidade. Que identidade é essa? Identidade que estraga. Quando você diz assim, ó, nada dá certo para mim, você está plantando um padrão. Nada dá certo na vida do fulano. Se ele receber essa palavra, você plantou na vida dele um padrão. Que padrão é esse? Um padrão de que nada vai dar certo. Está vendo o quanto é sério, irmãos? E às vezes a gente fala brincando. Nada dá certo. Conversa. Está repreendido em nome de Jesus. Porque quando você diz isso, quando você está em casa lavando louça, reclamando da vida, alguma coisa, você está plantando um padrão na sua casa. Um padrão na sua família. Cuidado com isso, igreja. Por quê? Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E uma vida com abundância, ela não combina com esses padrões negativos, de jeito nenhum. Tira isso da sua casa, tira esses padrões malignos e terrenos da sua vida, em nome de Jesus. Tem gente que tem boca maldita. É uma palavra forte. Estou sendo filmado, mas é uma palavra. Tem gente que tem essa boca, essa palavra. Está repreendido esse espírito maldito em nome de Jesus Cristo. Você tem uma boca bendita, uma boca santa, uma boca próspera. Só sai bênção do teu coração. Quando você diz, para mim é tudo difícil, lá em casa tudo é difícil, você está plantando, sabe o que? Resistência. Você planta resistência no seu filho. Quando você diz, filho, é assim mesmo, tudo é difícil. Automaticamente nós estamos plantando uma cultura de resistência. Quando esse menino crescer, tudo para ele vai ver como difícil, como dificuldade, e vai desistir. Porque você plantou resistência. Nós que crescemos nessa cultura, a gente tem que lidar com isso todo dia, porque foi plantado resistência para nós. Então todos os dias, nós hoje que já atingimos uma idade madura, todos os dias a gente quebra pedra, porque foi plantado resistência em nós, em nossa casa, em nossa família. Nossos pais tiveram culpa disso? Não, era a cultura da época, do momento. Mas hoje vocês que estão aqui aprendendo, as criancinhas, vocês vão plantar nelas possibilidades.
vai dar certo, meu filho. Que difícil o quê? Tem os obstáculos, é claro, mas isso aí é moleza para você, é moleza para o papai. Você está plantando no coração da criança possibilidade, vitória, conquista, e assim ele vai embora e vai crescer. Está vendo como você vai começar a mudar o pensamento, a cultura da sua casa? Ah, tudo é difícil na minha vida, tudo está difícil. Não. Chega de plantar essa resistência na sua casa de jeito nenhum. Você vai plantar bênção, bênção, bênção. Como é legal ver os irmãos olhando para mim com os olhos desse tamanho assim, concentrados e sendo alimentados, Caleb. Quando você diz assim, ó, eu não consigo, você não consegue, meu filho. Você está plantando limites. Ah, meu filho, você não vai conseguir. Você está plantando na vida da sua criança limites. Você está limitando a mente do seu filho. Você vai dizer isso para ele ou para sua filha? Nunca mais. Nunca mais você não vai dizer que ele não consegue ou que ela não consegue. Porque essa cultura que você está plantando de limites na sua casa, na sua família, está repreendido em nome de Jesus. Eu não queria usar esse texto agora, que eu vou usar ele daqui a pouco. Sabe qual é a cultura? Sabe qual é a palavra que diz? É só essa aqui, ó. Tudo é possível ao que crê. Chega de impossibilidade, chega de limites. Por quê? Porque tudo é possível, irmãos. Ah, eu vou fazer o concurso tal, é impossível. Que impossível, irmãos? Que conversa é essa? Aí depois o fulano vai para o gabinete e fica reclamando e falando assim: por que que minha vida está assim? Por que que minha casa está assim? Por que que minha família está assim? Por causa dessa plantação através da palavra. Palavra que limita, palavra que amaldiçoa, palavra que impossibilita, só palavras negativas. O sangue de Jesus tem poder. A partir de hoje, tu chegarás e vai falar para você, sua mente, sua casa, sua família, seus amigos, onde você estiver, que todas as coisas são possíveis. Às vezes, irmãos, a gente usa a palavra como espelho da realidade. E isso é muito sério. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de Jesus. Eu sinto que o tempo está indo embora e eu nem introduzi a mensagem ainda, mas Deus proverá. Nós somos treinados para usar a palavra como espelho da realidade. O que significa isso? Significa que você fala o que você vê. Você está vendo miséria, de repente você começa a falar daquela miséria, e você automaticamente se envolve na miséria. Nós vamos ver um pouco mais na frente que Jesus, ele não usava a palavra como espelho da realidade. Ele usava a palavra como ferramenta de transformação. E é isso que eu quero que os irmãos entendam essa noite. Está vendo a cena horrível? Está vendo a miséria? Não use a sua palavra como espelho do que você está vendo. Você vai passar a usar a sua boca, a sua palavra como ferramenta de transformação desse ambiente. É difícil entender isso? De forma alguma, irmãos. Por quê? Nós somos treinados para replicar aquilo que nós estamos vendo.
Você vê o mal, você vê a miséria, fala a miséria. E esse falar da miséria nos envolve com a própria miséria. Mais cedo ou mais tarde a gente se vê vivendo na miséria. Por quê? De tanto se envolver, de tanto falar, de tanto usar aquela cena maldita como espelho, a gente acaba se envolvendo nesse ambiente maligno e derrotado. A partir de hoje você vai usar a sua palavra como o quê? Como uma ferramenta de transformação daquilo que você está vendo. Está vendo miséria? Você vai transformar esse ambiente. Você nem vai falar. Você nem vai falar dessa situação catastrófica, não. Se envolve nisso não, irmãos. Você vai chegar lá, ver a cena, você vai usar palavras que transformará o ambiente. E tu verás uma cultura de vida, de possibilidade, de bênção atingir a sua vida, a sua casa, a sua família. De repente você vai estar vivendo em ambientes que fala: meu Deus, que ambiente maravilhoso é esse? Por quê? Porque a sua palavra é uma palavra de transformação. Isso é do dia para a noite? Não, isso é uma cultura. Isso é aos poucos. Aprenda a fazer isso. Abre em Marcos capítulo 2, por favor. Olha essa cena aqui, irmãos. Eu não vou ler para a gente adiantar o texto. Vamos pegar somente... O que aconteceu? Jesus estava pregando em uma casa. E de repente, como estava muito cheio aquele ambiente, as pessoas trouxeram um paralítico até Jesus, porém não conseguiram entrar por baixo. Então fizeram um buraco em cima do telhado e desceram aquele paralítico. E Jesus, olhando aquilo, você percebe que a primeira palavra de Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Observe como é que é a linguagem de Jesus. Ele nem quis saber se o homem estava paralítico ou não. Qual é a cena principal do tema? O que você vê na sua mente? A gente vê um homem paralítico. Não é isso que a gente vê nessa cena? Um homem paralítico sendo carregado em uma maca com 4 pessoas. Esta é a cena que a gente consegue visualizar. Porém, quando Jesus vê aquela cena, ele nem percebe, ele não está nem aí se o homem era paralítico ou não. Qual é a palavra de Jesus? Filho, os seus pecados estão perdoados. E aí diz a Bíblia que começa um debate, não em torno do paralítico, irmãos, não falando da paralisia daquele homem. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eu disse que a nossa palavra ela precisa ser uma ferramenta de transformação, que a gente não pode se envolver no problema, é isso. Eles começaram um debate não questionando a paralisia do rapaz, mas um debate foi em questão de um tema celestial: perdoar pecado ou não. Está vendo como Jesus já chegou transformando o ambiente? O que o povo estava vendo? Doença, paralisia. Lá na frente do debate, Jesus ainda fica indignado e fala assim: quer saber? Toma o teu leito, levanta-te e anda. Só isso. Jesus se envolveu no problema dizendo: nossa, como é que você adquiriu essa paralisia? Meu Deus,
Quem foi que fez essa maca? Que maca bem feita. Nossa, tem quantos dias que você não toma banho? Nossa, deve ser horrível essa paralisia. Poxa, que coisa chata. Que nada, Jesus nem viu isso. Jesus só falou assim, ó: toma o teu leite, levanta e vai. Vaza daqui. Se deparou com um problema, use a palavra que transforma a igreja. Não se envolva. Você está entendendo o que eu quero dizer de não se envolver? Não entrar dentro daquela miséria do problema e ter um sentimento de dó. Não. Você vai usar uma palavra positiva que vai superar aquele problema. Porque a gente tem essa mania de nos envolver emocionalmente, culturalmente, espiritualmente, e acaba se envolvendo e se torna uma bola que a gente se enquadra dentro daquele problema, que de repente a gente já faz parte do problema que não tem mais solução. Quer ver um outro texto interessante aqui? Esse aqui, ó. Eu gosto desse aqui, ó, no mesmo livro de Marcos, aí no capítulo 4, versículo 38. Esse é maravilhoso, um pouquinho mais para frente. Diz assim, ó. Lá diz que Jesus apaziguou uma tempestade. Para resumir, irmãos, eles estavam em alto mar. Uma grande tempestade estava enchendo o barco de água. A gente está falando de palavra, de discernimento, de inteligência espiritual. O mundo estava desabando para afundar aquele barquinho. O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo no travesseiro escorado, e os discípulos apavorados e agoniados. De repente eles começam, olha isso, irmãos, eles começaram a cultuar a Jesus. Mestre, mestre. Olha, eu vou fazer questão de usar a palavra. Aqui, ó, no versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Onde é que ele arrumou a almofada, né, irmão? Como é que era a almofada? De capim? Estava lá dormindo. O mundo desabando. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, o senhor não está percebendo esse problema? Mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Mestre, o senhor não está preocupado com essa situação? Olha o envolvimento de Cristo na situação. Olha a palavra de Cristo, igreja. Diz a Bíblia que Jesus se despertou. Se fosse nós, uma visão terrena, a gente despertaria e dizia assim, ó: nossa, é mesmo, como o tempo está feio. Nossa, é verdade, olha os trovões. Nossa, é verdade, está afundando o barco. Nossa, olha isso, que tempo mais horrível, que coisa de outro mundo. Deus me livre. Numa linguagem da carne, numa linguagem terrena, é isso que as pessoas falam. Mas em uma linguagem celestial, Jesus desperta. Ele nem deu a mínima aos discípulos, nem sem nada. Ele ainda com os olhos meio fechados, ele disse assim, ó: aquieta-te, aquieta-te. Está vendo como é que a mente dele desviou do problema, irmãos? Ele só disse assim, ó, ele não entrou no mérito do problema. Ele não questionou o porquê do problema. Ele não questionou a velocidade do vento. Ele não questionou a intensidade dos relâmpagos. Ele só abriu os olhos e falou assim, ó: aquieta-te, fica quieto aí, fica quieto. Esse é o poder da palavra. Quando você vê o problema na sua vida,
Não se envolva no problema, não queira mencionar o problema, não queira medir o problema, não queira ver a intensidade do problema, de forma alguma. Diga em alto bom tom, com autoridade: aquieta-te, eu te repreendo em nome de Jesus. Para que você vai entrar no problema? Para que você vai questionar o problema? Tu vai resolver o problema? Vai nada. Então não entra em questão e detalhe, simplesmente fale a palavra. Aquieta-te, saia daqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia da minha vida, destruição, miséria, problema, chuva de enfermidade. Saia daqui em nome de Jesus. Não dê muito papo para o problema não, irmãos. Estão me entendendo? Estão entendendo, irmãos? Não dê ibope, não dê muito ibope para o problema não. Repreenda ele, tire ele da sua vida. Quando Lázaro morreu, é maravilhoso aquilo, irmãos. Quando Lázaro morreu, aí Jesus foi lá e depois de alguns dias, e Marta veio correndo e já falando do problema. Oh, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa miséria não teria acontecido. Oh, se o Senhor estivesse aqui, lá ela diz literalmente nessas palavras, isso não teria acontecido. A gente pode acrescentar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos nessa profunda tristeza. Esse tanto de problema, a morte do meu irmão, isso não teria acontecido. Se fosse outra em uma linguagem terrena, ia falar assim: ó, meu Deus, é mesmo, ele morreu de quê? Como é que foi? Foi horrível. Como é que vocês cuidaram dele? E aí começa a dar ibope para o problema. Jesus era diferente. Jesus ele usava a palavra como instrumento de transformação daquela realidade. Mulher: Senhor, que problema que ocorreu na nossa família? Está horrível, está triste, está não sei o quê. Mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Ele nem deu ibope para o problema. Irmãos, ele nem... É mesmo quando ele fala assim: ó, mulher, cala a tua boca, eu sou a ressurreição, fique em paz. Para de falar de problema. Para de dar ibope para esse problema. Aí ela continua. Aí ele pede para ir lá. Ele só dá um grito assim, ó, para o problema: Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem saindo, vem pulando. Ele já estava amarrado, atado, fazia 4 dias. Senhor, mas cheira mal. Senhor, é muito problema. Olha, irmãos, ela estava tão fixada no problema que até o mau cheiro ela conseguiu sentir naquela hora. Isso é muito sério, irmãos. Quando você fixa a sua mente no problema, você começa a visualizar só problema, e até o cheiro, a miséria, a desgraça, a ruína, você consegue ver. O sangue de Jesus tem poder. É horrível. Senhor, mas cheira mal. Senhor, a gente enfaixou ele, está cheio de sangue, está até fedendo, tem bicho, tem mosquito, tem tudo. Jesus não deu nem ideia. Ele só gritou assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Estão entendendo o poder da palavra que você vai utilizar na sua vida? Está entendendo o que você tem que falar para o seu problema? É citar a palavra com fé e autoridade, irmãos. Agora tem uma questão muito séria: qual é a origem dessas palavras que brotam da gente? Olha lá, ó. Qual a origem de nossas palavras? Abra aí, por favor. São 2 textos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração. Você expressa, irmãos, você expressa da boca para fora aquilo que está aqui dentro, ó.
Então, a origem da nossa palavra, ela vem do nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Estou correndo um pouquinho aqui. Diz assim, ó: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então a sua palavra é aquilo que sai de dentro do seu coração. Sempre que você for falar alguma coisa, você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? Que dependendo do que ele estiver cheio, é o que você vai colocar para fora. Isso é inegável, irmãos, não tem como. Aí para a gente correr, se o meu coração está cheio, se o teu coração está cheio, de alguma fonte ele está sendo abastecido. Aí é que está, irmãos. Tudo que é cheio veio de algum lugar. A boca fala do que o coração está cheio. De qual fonte o seu coração é abastecido? Às vezes, irmãos, o nosso coração é abastecido das fontes terrenas, das fontes da incredulidade. Eu já estou caminhando para o final. O nosso estilo de vida, o nosso crescimento, as fontes de ensinamentos que nós tivemos, as palavras que nós aprendemos, principalmente nos seus significados linguísticos, os seus signos, cada palavra, é o que a gente aprende no decorrer da vida. E esse aprendizado é o que enche o nosso coração de palavra. E a cultura onde a gente cresceu, onde a gente sobreviveu, seja uma cultura abastada, ou não, a gente aprende, a gente enche o nosso coração dessas culturas, dessas palavras. E muitas vezes essas culturas nos enchem o nosso coração de palavras terrenas, de palavras sem significados, de palavras de dúvidas. Então existe uma fonte terrena e existe uma fonte celestial, que é o que eu vou ensinar para os irmãos, de onde que nós devemos aprender a abastecer o nosso coração. Por que você precisa abastecer o seu coração? Porque de uma forma ou de outra, irmão, escute isso, o seu coração vai ser cheio. Seja da cultura terrena ou seja da cultura celestial, seja da palavra terrena ou seja da palavra de Cristo, de alguma forma o seu coração será cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Para reduzir aí, para resumir, coloca o próximo tópico que diz assim, ó: Jesus abastecia o coração dele de onde? O coração de Jesus era abastecido de alguma fonte. De qual fonte o coração de Jesus era abastecido? Esse texto aqui eu gostaria que você colocasse ele aí, por favor. João capítulo 8, versículo 28. E nós vamos ler esse texto aqui. Olha que interessante. Onde é que Jesus abastecia o coração dele? Onde você precisa abastecer o seu coração? De que fonte? Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo. Nada ele fazia dele mesmo, de onde ele se alimentava. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente
o que o Pai me ensinou. Qual era a fonte de Jesus? O Pai. Por que Jesus falava aquelas coisas celestial? Porque ele era alimentado pelo Pai. Nada eu falo de mim mesmo, eu falo daquilo que eu tenho visto do meu Pai. Às vezes você fala, como eu acabei de dizer, a gente fala da nossa cultura, a gente fala do que aprendemos, a gente fala dos signos linguísticos, da terra. É normal, a gente fala, mas existe uma diferença. Jesus, embora ele tenha aprendido o signo linguístico, aquela linguagem terrena, todavia ele falava daquilo que ele via do Pai. A partir de hoje você vai encher o teu coração daquilo que você vê do Pai. Você vai mudar a sua linguagem. Você não vai falar dessa linguagem terrena. Você vai falar da linguagem celestial, da linguagem do Pai. E como que você aprende isso? Aí eu vou para Josué, que foi citado no início, capítulo 1, versículo 8. Você vai falar da palavra. Fale a palavra. Enche o teu coração de palavra. Enche o teu coração da Bíblia. Enche o teu coração de Deus. Comece a encher o teu coração da palavra celestial. É a palavra que vai mudar a tua vida, é a palavra da possibilidade, é a palavra que crê, é a palavra que diz que tudo é possível ao que crê. Vamos colocar de pé, igreja. Qual é a palavra da terra? Não posso. Não consigo. Não há possibilidade. É difícil. Essa é a palavra da terra. A gente fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de palavra da terra ou de palavra celestial? Qual é a palavra celestial, igreja? Eu posso. É possível. A gente dá conta. Eu tenho muita saudade do pastor Fernando. A linguagem do pastor Fernando era extremamente celestial. Sempre foi. Eu tinha acabado de chegar na igreja, irmãos. A gente foi dar uma volta no plano piloto. E aí, ainda era naquela brasilinha vermelha. Aí a gente passou do lado da UNB. E aí, irmãos, eu estava fazendo supletivo, eu tinha parado de estudar, queria saber de nada. Aí vim para a igreja começou a me restaurar. Aí a gente passamos com aquela brasileira lá na UNB. Aí eu falei, pastor, eu vou estudar aqui. Ele olhou para mim assim, irmãos. Irmãos, eu não vi um pingo de dúvida no olhar do pastor. Só incentivo, que beleza, meu irmão. O homem é o Senhor dos seus sonhos. E aí, só incentivo, que coisa maravilhosa. É uma linguagem celestial. Quando o seu filho chegar para você e dizer alguma coisa, incentive. Isso é uma linguagem de Deus para você levar para sua casa. Pai, eu quero ser um grande pastor. Talvez o seu filho nem consiga falar, mas se ele gesticular para você e dizer assim, papai, eu quero falar, eu quero pregar a palavra, olhe para ele e diz assim, ó, tudo é possível ao que crê, meu filho. Tudo é possível, igreja. Há muitos anos atrás a gente teve um problema aqui na igreja. E aí, aqui tinha uma banda muito grande. E às vezes, o ser humano tem essa mania. Quando a gente cresce um pouquinho muito, a gente se envaidece. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí de repente, a banda se debandou. Cada um foi não sei para onde e tal. Acabou. Aquela banda tão linda, tão maravilhosa. E aí a gente teve uma dificuldade com músico aqui. Dificuldade com músico. Aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu vou estudar música. Eu vou estudar música e eu vou ser ministro de louvor aqui nessa igreja. Ele olhou para mim assim. Ora, irmãos, eu
eu até no meu pensamento eu sou desafinado. Lembrando que a afinação, a gente não é desafinado, a gente está desafinado. Porque todo instrumento ele desafina, você afina. Então não existe ninguém desafinado, você só está desafinado, mas você pode afinar. Eu sou desafinado, irmãos. Até quando eu estou cantando no pensamento aqui, os irmãos sobem um tom, aí eu vou subir um tom, nem no pensamento eu consigo. Aí eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu vou estudar música, o senhor não vai passar por essa dificuldade, eu vou tocar e vou ministrar o louvor. Ele olhou para mim assim, sério, sem duvidar, sem brincadeira, e falou: é de Deus, meu irmão, é de Deus. Uma linguagem celestial, uma linguagem de possibilidade. Essa é a linguagem de Deus para a tua vida esta noite, irmãos. Uma palavra que pode, uma palavra que é possível. Você está vendo que não pode, sua visão terrena vê não é possível. Que conversa, irmãos. A linguagem, a palavra celestial, ela é sempre possível. Sempre ela é possível, igreja. Ah, eu quero ser o presidente do Brasil. É possível. Ah, eu quero ser ministro do STF. É possível. Ah, eu quero ser um grande pastor usado por Deus. Eu quero botar a mão na cabeça e os aleijados vão levantar. É possível. Ah, eu quero pregar em multidões no estádio. Eu quero pregar, eu quero dar volta ao mundo. É possível. Ah, eu quero comprar uma Ferrari. É possível. Está vendo que eu estou mesclando entre bem terrenos e bem celestial. Bem terrenos e bem celestial. Por quê? Porque tudo é possível. Fale para o seu filho: é possível. Bate no ombro do seu irmão aí que está do seu lado e olha para ele. Olha para ele agora e fala assim: é possível. Irmãos, eu não tenho, deixa eu ser sincero com os irmãos, eu não tenho nenhuma pretensão, falando do púlpito, falando de coração, não tenho nenhuma pretensão de ser grande pregador, países, dormir em hotel, fora. Não tenho nenhuma pretensão para isso. Se você tem, é possível. Ah, eu quero ganhar tanto, eu quero que o meu contra-cheque venha 2 dígitos, 3 dígitos. É possível. Pastor Caleb, eu quero que eu vou colocar a mão no aleijado e ele vai levantar. É possível. Ah, mas eu quero sair dessa igreja, eu quero que o pastor Caleb, nós vamos juntar e vamos comprar um grande templo e vai triplicar e vai quadruplicar e vai ser uma multidão. Quantos obreiros, grande, um louvor, uma coisa maravilhosa, um louvor igual aquele do Renascer Praise, do técnico, mas cara, ali é meio pago e tal, mas um louvor maravilhoso e tal. É possível, Calebão. Feche os seus olhos, igreja. Aleluia. Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter enchido o nosso coração com a linguagem celestial, com a palavra que vem do céu, a palavra da possibilidade. Eu quero orar por essa pessoa que está sem esperança na tua enfermidade. Talvez seja um câncer em estado terminal. Eu quero dizer, igreja, é possível a cura em nome de Jesus Cristo. Senhor, essa pessoa que está com depressão, por várias e várias vezes pensam em desistir da vida, a ti eu te digo, meu irmão e minha irmã, é possível o alívio de Deus na sua vida. Senhor, eu quero orar para essa pessoa que está desempregada, passando por luta e dificuldade. A ti eu te digo, meu querido irmão e minha querida irmã, é possível a prosperidade chegar na tua casa, chegar na tua vida.
porque a partir de hoje você aprendeu que palavras são sementes, palavras são comandos, e você agora vai falar a palavra do milagre, a palavra que pode, a palavra da possibilidade. Começa a profetizar agora para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu filho. Começa a dizer que é possível. Eu creio, Senhor, eu sei que é possível, eu sei que existe possibilidade, eu sei que tudo é possível ao que crê. Comece a profetizar com seus olhos fechados. Comece a visualizar o impossível. Comece a visualizar o milagre. Comece a visualizar. Comece a ver pelos olhos da fé, igreja. Vamos adorar a igreja todos juntos, e você com seus olhos fechados. Aleluia! Para Jesus não há um impossível. Aleluia! Para Jesus, irmãos, para esse Deus que está aqui esta noite, não há o impossível. Você veio ao lugar certo esta noite. Você que está nos visitando, leve essa palavra para sua casa. A luta que você está passando, é possível vencê-la. É uma questão de ajuste de fé. Saia daqui vendo a tua vitória. Saia daqui visualizando a bênção da tua casa, a bênção da tua família. Aleluia. Pode adorar a Jesus.